O oceano em Jaws 2 não se configura apenas como cenário físico, mas como manifestação simbólica do inconsciente coletivo que permeia a psique dos habitantes de Empty Island. As águas profundas e escuras representam a sombra, conceito junguiano que abriga os conteúdos reprimidos, impulsos destrutivos e medos ancestrais da coletividade. A presença recorrente do tubarão simboliza o retorno desses conteúdos à consciência, como uma irrupção do reprimido que desafia a normalidade aparente da vida cotidiana. A criatura marinha que assombra a comunidade insular assume a forma de personificação arquetípica da sombra coletiva. Suas aparições abruptas funcionam como equivalentes psíquicos aos sonhos perturbadores, nos quais a consciência é obrigada a encarar aquilo que nega. A força do arquétipo do monstro marinho ressoa nos mitos universais de ameaça vinda das profundezas, remetendo ao conteúdo transgeracional que habita o inconsciente coletivo segundo Jung. Empty Island representa, por sua vez, a persona, ou seja, a máscara social que os indivíduos e, por extensão, as comunidades, utilizam para manter a coesão e a imagem pública da ilha. As cores vibrantes, a insistência na abertura das praias e a estética publicitária da ilha denotam um esforço coletivo por sustentar uma aparência de normalidade e segurança, mesmo diante do perigo iminente. A discordância entre aparência e realidade simboliza a cisão entre consciência e inconsciente, típica das situações nas quais a persona se torna rígida. A praia, enquanto espaço ambíguo, onde o mar encontra a terra, torna-se o ponto de contato entre o ego e o inconsciente. A transformação de um espaço de lazer em palco de horror evidencia a fratura psíquica. A recusa em fechar as praias não é apenas uma decisão administrativa, mas a externalização da recusa psíquica de confrontar conteúdos sombrios. Essa recusa, como Jung advertia, resulta no fortalecimento da sombra. A trilha sonora composta por John Williams adquire função simbólica ao operar como uma voz do inconsciente, antecipando a irrupção do arquétipo sombrio por meio de sons repetitivos e graves. Em oposição, as melodias diatônicas dos momentos de calmaria evocam a ânima, princípio de conexão, cuidado e integração, enquanto os dissonantes clusters orquestrais remetem ao ânimos destrutivo, força que atua de forma fragmentadora. O mito do herói que enfrenta uma criatura abissal emerge como pano de fundo simbólico da narrativa. Brody assume o papel de herói moderno que, como Perseu diante de Medusa ou Jonas frente ao Leviatã, precisa confrontar o monstro para restaurar a ordem. A criatura simboliza, assim, tanto o caos primordial quanto o obstáculo necessário à transformação da consciência. A batalha com o tubarão é, portanto, um rito simbólico de passagem. As cores desempenham função psicodinâmica ao demarcar territórios psíquicos. O azul profundo do oceano remete ao self não realizado, à totalidade que ainda não foi integrada. O vermelho do sangue representa a ferida psíquica reaberta, memória traumática que não foi simbolizada após os eventos do primeiro filme. Essa combinação visual fortalece a representação do conflito inconsciente ainda ativo na coletividade. Por fim, a separação simbólica entre terra, ego, e mar, inconsciente, é constantemente desafiada pelos personagens, especialmente os jovens, que se aproximam do perigo com ingenuidade. Tal atitude simboliza o ego inflado, que ignora a potência do inconsciente. Ao cruzarem essa fronteira sem preparo, os personagens entram em contato com forças arquetípicas que escapam ao controle racional, culminando em consequências trágicas. O ambiente da ilha opera como uma rede de contingências que molda e mantém comportamentos por meio de reforços positivos, negativos e punições, conforme descrito por B.F. Skinner. A decisão de manter as praias abertas durante a temporada turística ilustra claramente esse funcionamento.
O antecedente, verão e chegada de turistas, gera uma resposta, supressão de alertas sobre tubarões, que é mantida por consequências reforçadoras, como o lucro econômico e a estabilidade social. As autoridades locais, ao negarem os primeiros sinais de perigo, não apenas desconsideram evidências concretas, mas também punem os comportamentos divergentes, como os de Brody. Essa punição é observada em sua demissão e ridicularização pública, o que visa inibir respostas similares em outros membros da comunidade. Tal dinâmica ilustra o controle aversivo, no qual comportamentos potencialmente corretivos são suprimidos por meio da coerção. As praias assumem papel de laboratório comportamental, onde se observa um condicionamento coletivo baseado em conformismo e obediência. O comportamento dos turistas, reforçado pela presença de multidões e ausência de incidentes iniciais, cria uma percepção enganosa de segurança. Simultaneamente, os moradores são expostos a reforços sociais negativos, caso contrariem a narrativa oficial, o que leva à disseminação de compliance, mesmo diante de riscos concretos. Essa distorção da realidade, mantida por reforçadores sociais e econômicos, antecipa fenômenos contemporâneos, associados à chamada pós-verdade. O comportamento da comunidade aprende a privilegiar narrativas convenientes sobre fatos objetivos, o que configura uma contingência cultural perversa, em que o reforço do engano supera o reforço da verdade. No nível individual, o comportamento de Brody evolui em função das contingências ambientais. Inicialmente, sua vigilância é punida, mas após novos ataques, essa mesma resposta passa a ser reforçada, estabelecendo um novo padrão de comportamento. Este processo ilustra como a história de reforço molda a ação, sem depender de explicações mentalistas. Os jovens da ilha, por outro lado, são expostos a contingências ambíguas. Ao receberem estímulos contraditórios, incentivo ao lazer e risco iminente, desenvolvem padrões comportamentais instáveis e respostas de fuga desorganizadas. Isso pode ser interpretado como extinção operante, na qual comportamentos de busca por segurança deixam de ser eficazes, levando ao pânico generalizado. A organização social de Amity reproduz uma microestrutura distópica, onde as autoridades manipulam contingências para manter a ordem superficial. Essa manipulação resulta na patologização do medo legítimo, caracterizando qualquer comportamento divergente como histeria ou paranoia. Tal mecanismo é reforçado por práticas sociais que deslegitimam a angústia como resposta adaptativa. Assim, o filme revela um panorama em que os agentes reforçadores operam não apenas sobre comportamentos isolados, mas sobre sistemas inteiros de crenças e decisões. A ilha torna-se, portanto, um microcosmo experimental, no qual o controle ambiental promove conformismo em detrimento da sobrevivência, ilustrando com precisão os princípios do comportamento operante e suas consequências sociais. O protagonista Martin Brody simboliza um processo de individuação, conforme delineado por Jung. Sua trajetória é marcada por confrontos com elementos arquetípicos internos e externos, os quais catalisam a transformação de sua identidade. Em Jaws 2, Brody transita de um papel funcional, xerife, para uma posição simbólica de herói, cuja missão transcende o cumprimento do dever. No início da narrativa, Brody encontra-se isolado e desacreditado, tornando-se receptáculo das projeções da sombra coletiva. A comunidade desloca nele seus próprios medos e inseguranças, atribuindo-lhe a função de bode expiatório. Esse mecanismo psíquico de projeção impede o enfrentamento real da ameaça, ao mesmo tempo em que inicia no protagonista a jornada de reconexão com seus próprios conteúdos reprimidos. O tubarão ressurge como manifestação do trauma não simbolizado de Brody. A criatura reativa às lembranças do primeiro confronto e obriga o protagonista a revisitar sua vulnerabilidade. No simbolismo junguiano, o monstro representa aquilo que deve ser enfrentado para que o ego se aproxime do self. A batalha final não é apenas uma luta física, mas um ritual de integração psíquica. Ao longo do filme,
Brody incorpora aspectos do Animus, não no sentido destrutivo, mas como energia assertiva e protetora. Sua insistência em agir, mesmo diante da rejeição, reflete uma função compensatória do inconsciente que o impulsiona a reequilibrar o sistema psíquico da coletividade. Ele emerge como figura intermediadora entre a ordem social e o caos simbólico do inconsciente. Sua reconciliação com a função do cuidador ocorre no momento em que salva os jovens da ameaça marinha. Nesse gesto, Brody integra o aspecto ativo, Animus, ao aspecto protetivo, Anima, aproximando-se de uma síntese que caracteriza o self junguiano, a totalidade formada pela harmonização dos opostos psíquicos. O arco do protagonista contrasta com a estagnação da coletividade, que permanece presa à persona. Enquanto Brody se transforma, a comunidade apenas sobrevive. Essa disparidade evidencia o custo psíquico da recusa em confrontar a sombra e a dificuldade da individuação em contextos sociais conservadores. O final do filme, com a praia vazia e o retorno à normalidade superficial, adquire caráter simbólico ambíguo. Por um lado, sugere a possibilidade de renascimento. Por outro, indica que a integração foi apenas parcial, limitada ao herói. A ausência de mudança coletiva reforça a tese de que a individuação, quando não compartilhada, resulta em descompasso social. A mensagem subjacente à trajetória de Brody é clara. A individuação verdadeira exige confronto com o sofrimento, o medo e a sombra interna. Essa transformação só se completa quando o indivíduo se responsabiliza por seus próprios conteúdos psíquicos e deixa de projetar no outro a origem de seus conflitos. O protagonista, ao integrar essas forças, não apenas salva vidas, mas se salva como sujeito psíquico total.